Olá, galera! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata! Gente, antes de começar o assunto em si, queria pedir desculpa, primeiro, por essa voz de pato que vocês estão ouvindo. Mas eu estou muito gripada, essa semana está especialmente osso. Muita tosse, muita gripe, tô toda fodida, toda encalacrada. É por isso que eu tô com essa voz horrível, mas peço paciência, tá? Aí eu queria deixar 2 recados. O primeiro é que nós já estamos no ar com os nossos encontros e rodas de fofoca da galera. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, online, gratuito, via Google Meet. E é um espaço pra gente comentar os episódios, ou pra gente falar questões da nossa vida, desabafar, reclamar, falar mal das pessoas do trabalho, qualquer coisa que vocês quiserem. Um espaço, assim, despretensioso, gostoso, só pra gente relaxar, conhecer pessoas novas e trocar experiências, e é isso. Quero muito que vocês participem, tá sendo bem legal a experiência. O link para o nosso grupo de WhatsApp, que é onde eu divulgo, vai ficar aqui na descrição do episódio. Então é só você clicar no link, você vai ser direcionada para o grupo de WhatsApp, que é onde eu toda quarta-feira mando lá o link do Meet 15 minutos antes de começar, pra gente poder acessar, se reunir e se divertir, tá bom? Então, quero muito ver vocês lá, espero muito que vocês entrem, curtem e comentem e façam parte dessa comunidade maravilhosa. O segundo recado é que no episódio da semana que vem nós teremos uma convidada muito especial. Ela é uma amiga minha, pessoal, mas ela também é uma grande criadora de conteúdo. Ela é foda, ela é incrível. Ela cria conteúdos maravilhosos, ela é multitalentosa. E eu vou conversar com ela na semana que vem sobre vários assuntinhos que tem total a ver com os temas aqui do podcast, em relação a descobrir nossos talentos, descobrir nosso lugar no mundo, ganhar confiança, tudo isso que a gente sempre fala aqui. Vou falar com essa convidada na semana que vem. Fica até o final do episódio que eu vou contar pra vocês quem é lá no final, tá? Então fiquem até o fim, galera. E qual é o assunto de hoje? Hoje eu queria debater uma coisa com vocês que eu já penso sobre, reflito há algum tempo, assim, e gostaria muito de compartilhar as minhas impressões. E saber o que vocês acham também. A pergunta gatilho, né? A pergunta reflexiva Reflexente. desse episódio é: a espiritualidade é masculina? Vou contar pra vocês qual foi o contexto, por que eu comecei a pensar sobre isso, qual foi o gatilho. Teve um dia que estávamos eu, a Cissa e a minha sogra conversando. Pra quem não sabe, a minha sogra é super das terapias holísticas, ela é terapeuta, ela conhece várias técnicas, estudou durante muitos anos, muitas técnicas. Ela atende, ela participa de cursos, de grupos, de imersões, ela é super envolvida nesse meio, tá? Então esse é o contexto. E aí a gente tava conversando e ela começou a contar pra gente uma experiência que ela teve num retiro que ela foi, que era todo conduzido por um homem, né? Um cara lá, um mega guru, sei lá. Eu esqueci o nome agora, também não ia falar aqui, né? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogada no momento. E falando da mega experiência, da experiência do cara, de como ele chegou nesse lugar pra ser esse guru aí, pra ser esse grande mentor e tudo mais. E aí depois ela contou de uma outra palestra que teve nesse mesmo retiro, nessa mesma imersão, uma outra palestra que também foi com outro cara e que ela ficou muito impressionada, muito mexida, foi muito legal e tal. E aí eu fiquei tipo, cara, 2 vezes, né? Tipo, ela só falou nomes de homens, assim, como referência. Tipo, as referências, as grandes referências, as falas de mais impacto e tal, eram caras. E aí o que me pegou, a princípio, não foi nem só o fato de serem homens, mas a história deles era um pouco parecida. Em quais moldes? No molde assim. E isso eu já ouvi, vocês vão ver que talvez essa história bata pra vocês em outros exemplos. E eu, na minha vida pessoal, já conheci histórias parecidas também, tá? Então, a gente pode dizer que não é uma coisa assim extraordinária, sensacional, única, não. Qual é essa história? Dos 2 caras, tá? Eu não lembro detalhes, porque eu não me apeguei aos detalhes, mas eu vou contar, assim, o macro da estrutura da história deles. Os 2 eram casos de caras que tinham suas profissões, suas carreiras. Ambos eram bem-sucedidos em suas respectivas carreiras. Um, se não me engano, era inclusive engenheiro, alguma coisa assim, bem pra esse lado mais analítico. E aí eram caras que não acreditavam em nada, não tinham nenhum contato com a espiritualidade, com religião, com nada, assim, não ligavam pra essas coisas. Pororó. E aí tiveram alguma experiência pontual que, assim, transformou a vida deles. E através dessa experiência, eles tiveram uma grande revelação, largaram tudo que eles tinham. Um deles acho que era diretor de uma grande empresa, era um cargo super alto e tal, para se dedicarem ao estudo, pesquisa e publicações de atendimentos terapêuticos.
E aí, eles vão lá contar essa linda história de superação, né? Nas palestras deles, nas vivências deles. Como eles tiveram essa grande revelação, essa mensagem espiritual. E daí, diante, começaram a se dedicar a essa vida. E hoje tem um mega sucesso enfim, é isso. Ganham dinheiro com isso, vivem disso e tudo mais. São super bem-sucedidos nessa nova carreira. Apesar de terem tido que recomeçar do zero, e piriri pororó e tal. E aí, algumas questões vieram na minha cabeça, assim. Porque essa não é a primeira vez que eu ouço histórias de homens que tiveram grandes revelações, inspirações, sei lá da onde. Do além. Canalizaram conhecimentos, técnicas e tudo mais. E se tornaram pessoas extremamente bem-sucedidas com isso. Tanto atendendo, quanto publicando sobre, e pesquisando, e falando, e escrevendo livros, fazendo palestras e tudo mais. E são caras que cobram um valor bem alto, tá? Pra mentoria, pra atendimento e tudo mais. Eu conheço inúmeros exemplos parecidos com esse. E assim, coisa de, sei lá, o cara pra dar uma mentoria de qualquer coisa ali, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, sei lá. Coisas super caras, porque eles têm um mega renome, participam de vários eventos e tudo mais. Aí a primeira coisa que eu comecei a pensar é assim: por que a gente não ouve tanto? Pelo menos eu, tá? Isso tudo aqui é da minha experiência. Vamos então mudar aí a qual pessoa a gente vai falar, pro pessoal vai falar. Tá generalizando. Tô generalizando, né? Porque não dá pra gente particularizar, relativizar todos os casos do monstro, a gente não tem podcast suficiente pra falar todas as exceções. Mas de uma forma geral, dentro da minha experiência pelo menos, eu acho que poucas vezes, ou no momento eu não consigo me lembrar de nenhuma, na verdade, eu conheci ou me deparei com a história de uma mulher que seguiu esse caminho, assim, que seguiu essa linha. Então, uma mulher que largou tudo pra se dedicar à espiritualidade, algum tipo de terapia, e agora cobra milhões das pessoas pra poder passar isso pra frente. Vamos, galera, mulheres! Vamos! E aí eu fiquei, por quê, né? Por acaso as mulheres também não canalizam coisas? As mulheres não recebem inspirações, mensagens, que seja pra poder fazer isso? Isso seria uma grande mentira. Eu tenho certeza Que muitas mulheres que se dedicam a esse estudo, ou não, têm experiências transformadoras e também tem o que a gente pode chamar de inspiração, canalização, whatever, de técnicas, de ensinamentos e conhecimentos. Então, isso aí já não é verdade. Nada justificaria. Seria ridículo falar assim, tá, é porque só os homens recebem. Não, sabe? As mulheres também recebem, tá? Então, beleza, partimos aí que a gente entrou em consenso que homens e mulheres teriam acesso a esse conhecimento inspirado, digamos assim. Então, por que será que as mulheres não largam tudo pra perseguir essa nova carreira ou propósito? E por que elas não ganham tanto dinheiro com isso? A gente não vê tantas mulheres tão bem-sucedidas com isso, né? Através desse trabalho terapêutico. Por quê? Aí, óbvio que a gente fica pensando, na minha reflexão, assim, deve ser porque a gente não tem a coragem, né? E a autoestima masculina pra chegar e falar pras pessoas: olha, eu tive aqui uma iluminação, uma inspiração, ouçam o que eu tenho a dizer. Sabe? Porque a gente, muito provavelmente, vai ser desmoralizada. Ou muito menos levada a sério do que um homem. E isso acontece em todas as áreas da sociedade. E, obviamente, dentro da espiritualidade, dentro das religiões, não ia ser diferente. O que eu acho suspeito é que as mulheres, elas não se sentem seguras o suficiente pra fazer esse movimento. Pra se colocarem, ocuparem esse lugar de dizer: vou largar tudo, pois eu confio no que eu tô sabendo, eu confio no que eu tô sentindo, no que eu pensei, no que eu recebi aqui, e vou perseguir esse conhecimento, vou perseguir esse estudo, e vou me colocar e vou falar pras pessoas: sigam o que eu tô falando, porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Que é uma coisa que os homens fazem com muita facilidade, né? Eles vão ali cagando uma regra sem o menor pudor. Quantas vezes vocês já viram aí falas de todo tipo de líder, coach, religioso, terapêutico, enfim, que fala, caga a regra, que é uma beleza. A cara não treme, a voz nem treme. Eles não estão nem aí. Não precisam justificar nada, não tem medo de nada. Só sai falando, cagando regra do que vem na cabeça deles. Isso aí já me revoltou. Já me revoltou, porque eu falei: cadê as mana? Cadê as mona? Ai, monas. Por que a gente também não tem esse lugar? Por que a gente não vai lá e fala: eu tô aqui, eu sei o que eu tô falando? E o que me chama mais atenção, que foi a segunda camada de reflexão, é que, de uma forma geral, eu conheço muito mais terapeutas mulheres do que terapeutas homens. Aí fica mais esquisito ainda.
Porque aí você fica pensando, Então os homens são os escolhidinhos de Deus. São os alecrim dourados, são os preferidinhos. porque assim, se eles estão menos nessa função de cuidadores terapeutas e na hora de ser um líder, de ganhar muito dinheiro, são eles que estão lá na ponta, Pra caralho. o que tá acontecendo? Tem uma coisa errada aí. E aí isso começou a me levar pra outras camadas de reflexão, que é, meu Deus, a espiritualidade. E aqui, quando eu falo espiritualidade, não tô falando de uma religião ou de um sistema religioso específico, mas tô falando em termos de vivências espirituais, tá? Quaisquer que sejam elas, de qualquer estrutura, enfim. Então, qualquer vivência espiritual, qualquer sistema espiritualista que coloca a gente em contato com esse mágico, com esse oculto, com essas coisas que a gente quer dar sentido, a dominação masculina é enorme, né? Porque eu comecei a pensar em todos os nomes de líderes religiosos ou terapêuticos que eu conheço, que são famosos ou que são, assim, popularmente conhecidos. Gente, é tudo homem. Aí você vai ouvir história de seita, os líderes são homens. Vocês já repararam isso? É que eu tenho uma coisa com história de seita, tá? Eu adoro. Eu tenho um interesse muito doido, assim, por histórias de seita. Porque sempre me intriga muito essa dinâmica da seita, assim. É o que os líderes conseguem fazer com uma massa enorme de pessoas e coisas absurdas. Enfim, eu realmente me intriga muito. Então eu ouço várias histórias de séries, assim, de seita. Se vocês nunca tiverem ouvido nenhuma, convido vocês a procurar no podcast Modus Operandi, que tem no Spotify, e deve ter outras plataformas de áudio também, que é um podcast de duas minas, que é a Mabê e a Carol Moreira. E lá tem várias histórias de seita. Elas contam no podcast histórias de crimes. No meio deles tem várias histórias de seita. Das histórias que eu ouvi no Modus Operandi, que não foram poucas, e são histórias das seitas, acho que mais famosas, assim, que ficaram mais conhecidas, todas, sem exceção, tá? Todas envolvem uma liderança masculina. Digo mais, todas, que são contadas ali, pelo menos, envolvem também abuso de mulheres, claro. Abuso psicológico, abuso emocional, abuso sexual, abuso físico, todo tipo que vocês podem imaginar. Sim, todas elas, todas. Aí é mais uma pecinha do quebra-cabeça que você coloca ali e você fica, caramba, meu, que loucura! E aí eu comecei a pensar nesses nomes, né, que em algum momento da minha vida eu cruzei, me deparei e tal, nessa vivência espiritualista aí que eu tenho desde jovem. Então, quais nomes famosos, assim, que são, digamos, mais popularmente conhecidos, né? O primeiro que me veio na cabeça foi o Osho. Vocês conhecem o Osho? O nome dele escreve O-S-H-O. Osho foi um guru indiano, líder de um movimento que ele mesmo criou. E o cara ficou muito famoso, gente. Inclusive, para muitas pessoas, ainda hoje, para muitas pessoas dessa área da espiritualidade, das terapias holísticas, energéticas, da meditação, o Osho ainda é um grande mestre. Ele ainda é seguido, assim, as ideias dele, a filosofia dele e as técnicas que ele ensinou ainda são seguidas por muita gente, por muitos terapeutas. E, confesso pra vocês, várias delas são muito legais, inclusive, tá? Porque antes de saber todo o babado dele, que saiu lá no documentário, sabe o documentário da Netflix? Chama Wild Wild Country, que é um documentário contando sobre todos os problemas lá da comunidade que o Osho instaurou lá nos Estados Unidos, que tinha muitas rixas, assim, com a população local, eles tinham arma de fogo, eles envenenaram algumas comidas de alguns restaurantes com salmonela, lá da região onde ele fez essa comunidade aí espiritual, pra poder, enfim, mudar o resultado de umas eleições. Uma coisa terrível, assim, uma coisa bem complicada. Antes de saber tudo isso, que ele era uma pessoa bastante polêmica, né? Eu tinha feito já várias vivências que seguiam a linha do Osho. Já fiz massagem com uma técnica do Osho. Já fiz várias meditações guiadas com técnicas também inventadas, não sei, inspiradas, trazidas pelo Osho. Então, e li livros também, bastante já, inclusive. E as ideias dele me pegaram, várias delas me pegaram bastante, assim. Ele tem ideias bem interessantes, assim, sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre o amor, sobre relações, amizade. Eu gostava, agora eu fico um pouco confusa se eu ainda gosto. Mas gostava muito das coisas que ele pregava, né? Assim, que ele falava na teoria. Aí depois, aí que saiu o documentário, você já fica, Porra, mas aí também tu me fode, né? Porque, na verdade, é isso. Acaba sendo mais um cara que, tendo prestado um bom serviço ou não, tendo trazido boas informações espirituais ou não, um cara que chegou no poder, influenciou muitas pessoas. Através dessa influência, ganhou dinheiro, ganhou fama, ganhou notoriedade.
E aí, começou a se achar o dono do mundo e achar que poderia fazer o que bem entendesse. E, obviamente, enfim, como acontece 99,9% das vezes, o poder sobe a cabeça e a pessoa fica, sei lá, sem noção, né? Então, teve esse pequeno detalhe aí. Mas aí, ele é uma das figuras que já veio na minha mente. Aí, depois você pensa, tá, mas quem mais? Na Umbanda, a gente tem um nome muito conhecido, dois nomes muito conhecidos, que é o Rubens Aracene, que é autor de vários livros e autor da Umbanda Sagrada, Teologia da Umbanda Sagrada. Eu nunca li, tá? Eu já li alguns livros psicografados e tal, mas não da teologia, mas que eu entendo que ele pegou várias linhas, assim, da Umbanda, estudou e tudo mais, e desenvolveu ali uma linha teológica, uma estrutura como se fosse do que seria, entre aspas, meio que a Umbanda pura, assim, a Umbanda de verdade. Não é. Porque a Umbanda é uma vivência muito particular, de terreiro para terreiro. É uma vivência espiritual que muda muito de lugar para lugar. Assim, na minha humilde opinião, um pouco de pretensão. Você querer pegar um negócio que é muito mais sobre uma expressão popular, assim, da espiritualidade espontânea e querer colocar num livrinho, sabe? Tipo a Bíblia. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, Rubão fez isso, né? Foi lá e falou... Agora eu que vou escrever o que é Umbanda de verdade. Umbanda sagrada, é assim, 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 essas são as regras e tal. Foda, né? Homem também. Aí, além dele, a gente tem o Alexandre Comino, que também é um cara super influente, que tem milhões de seguidores, dá milhões de cursos, palestras, e também, assim, os cursos dele são super... Não são super caros, mas são caros e são muitos. Viraliza muito e vende muito essa coisa da espiritualidade com esses apelos de... Vou te ensinar a conhecer o seu Exu. Vou te ensinar a se comunicar com a sua pombagira. Para pessoas que são leigas, entendeu? Que nem praticam a religião, não fazem parte de um terreiro, não estão sob cuidados e orientações espirituais sérias e tal. Fica simplesmente vendendo coisas. Tipo, vou te ensinar como acender uma vela pra atrair dinheiro. Coisas que ele sabe que viralizam, né? Que a internet consome muito. Então esse É outro homem. Aí a gente tem o Papa. Igreja Católica é campeã de não colocar as mulheres em cargo de liderança. Inclusive, Fui pesquisar. gente, o Vaticano... Vou soltar essa informaçãozinha pra vocês aqui, que eu não sei se vocês já pesquisaram, mas eu pesquisei para este episódio. O Vaticano, estão preparados? Considera um crime grave a ordenação de mulheres. Gostaram? Ordenação é, tipo, se tornar padre, pelo que eu entendi, tá? Eu não super entendo, né, da estrutura interna da Igreja Católica, mas pelo que eu entendi, assim, quando eu li, foi isso. Ordenar é virar padre. É crime grave, tá? E esse crime grave é punido com a excomunhão, que é a principal, né, punição da Igreja Católica, tanto de quem concedeu a ordenação quanto de quem recebeu. Então, o padre e a mulher que recebeu essa ordenação são excomungados da igreja, tipo, tidos como piores inimigos da igreja. Tá bom pra vocês? E aí eu também vi que em outubro de 2024, a Igreja Católica, numa reuniãozona que rolou, com várias lideranças de vários lugares, anunciou que ia deixar em aberto a questão da ordenação das mulheres como diáconos, que é uma função anterior à do padre. Se a mulher pode ser diácono, vamos deixar aberto. Precisamos discutir melhor esse assunto. Padre mesmo não. Padre, elas não podem, né, serem ordenadas. Mas a gente pode ver. E mais uma informação aqui pra vocês da Igreja Católica. Este ano, tá, em 2025... Pela primeira vez... Em 2025, gente, quantos anos a porra da Igreja Católica existe? Milênios! Pela primeira vez, uma mulher foi escolhida pra liderar um ministério do Vaticano. Uma mulher italiana lá, uma freira, acho que era freira. Italiana, pela primeira vez. Vocês estão gostando? Eu não tô. Eu tô ficando com raiva. Então, assim, a gente tem como base e como origem que, a nossa nação aqui brasileira é majoritariamente católica por causa da nossa história de colonização europeia, né? Então, a gente meio que foi obrigado aí. E até hoje a gente tem essa herança. Então, se a nossa base religiosa, a partir da dominação europeia, é católica, acho que é meio até óbvio que isso influencie não só as práticas da Igreja Católica, mas as outras religiões todas, né? Não só o sistema ali católico, a estrutura católica influencia, mas a nossa estrutura Machista. acima de tudo, né? Porque não importa qual é a religião, essas religiões que a gente conhece, pelo menos as mais conhecidas, Do mainstream. elas estão inseridas numa estrutura machista de sociedade.
né? O mundo é muito machista. E aí, lógico, tem lugares mais e menos machistas. Mas, de uma forma geral, é uma bosta pra gente, né? É o mundo dos homens. E aí, foi quando eu cheguei à conclusão. Claro, se a gente vive no mundo dos homens, é claro que a religião também ia ser dos homens. É claro que a espiritualidade, os homens também ia dar um jeito de se apropriar. Porque se você for ver, aí a gente vai se afundando cada vez mais. A gente vai se afundando na lama e ficando cada vez mais chateada. Já vou avisando pra vocês, tá? As estruturas de qualquer sistema social, portanto, de qualquer religião, elas apenas seguem as estruturas de todo o resto, de todas as outras instituições. E qual que é essa estrutura? Pega um lápis e uma caneta aí, que vai ser complexo essa, vem comigo. É uma estrutura onde, na base dessa pirâmide, tem bastante mulher e no topo só tem homem. Gostaram do fim do episódio? Mentira, não é o fim. Mas, vocês já pensaram nisso? E aí eu comecei a pensar em todas as funções de cuidado. Se a gente for esticar aí o conceito, né, dessa questão espiritual, ela é um tipo de cuidado, né? Porque você tá ali buscando um acolhimento, um afeto, um cuidado em âmbito espiritual. Assim como a gente cuida do corpo e vai no médico para cuidar do corpo, a gente, no caso, a gente tá procurando, né, perseguindo esse conhecimento espiritual, essa vivência espiritual, busca nesses lugares esse cuidado. Cuidado com o quê? Com a nossa alma, com a nossa energia, com o nosso espírito, com o que quer que você acredite aí, o nome que você dá. E se a gente for pensar nessa vivência espiritual como parte da cultura do cuidado, fica meio óbvio que a massa disso, né, seja de mulheres. É só vocês pensarem, por exemplo, na medicina, na enfermagem. Não sei se vocês já viram dados sobre isso, mas assim, na faculdade de medicina tem um monte de mulher. Eu não sei se a faculdade de medicina, não lembro se era 50-50, tipo, a proporção homens e mulheres. Eu acho que é mais equilibrada. Mas, quando você vai ver as chefias da medicina, né, em vários lugares, na hierarquia, quem vai subindo são homens. Aí você vê, por exemplo, na enfermagem. Enfermagem, essa eu sei que a maioria é mulher, né, na hora de estudar, se formar e tal. E elas também estão nas bases desses trabalhos, dessas carreiras. Ali como técnica, ajudante, assistente, já tem aquela massa bastante mulher. Só que conforme vai subindo, indo para os cargos de gestão, liderança, tarará, mais comum que tenham homens nessas posições. Por quê? É lógico que eles sempre são privilegiados, né? Se a gente for pensar em psicologia, também não sei como é que é a faculdade de psicologia a proporção. Vou procurar, porque eu acho que isso pode ser um dado interessante. Peraí. Como eu desconfiava, a psicologia é uma profissão predominantemente feminina. O que eu achei aqui foram os dados do Censo Psi de 2022. E nesse censo, 79,2% das participantes eram mulheres, enquanto 20,1% eram homens. Isso em 2022. Então, assim, a gente está vendo aí um 80-20 dos profissionais de psicologia. A gente tem 80% de mulheres e 20% de homens. Mas aí você vai nas empresas, nos cargos de RH, desenvolvimento humano, piriri pororó. Quem que você acha que vocês vão achar como diretor de RH, gerente? Ou, enfim, não sei como é que chama, se tem algum cargo que é mais alto que diretor. Não sei, faz tanto tempo que eu tô fora do corporativo. Sei lá, um consultor, alguma coisa assim. É macho, né? É óbvio que tem aí também, além da questão da estrutura machista da sociedade, numa forma geral, que privilegia homens em todas as áreas, a gente também tem a famosa broderagem. Não, brincadeira. A gente tem o pacto da masculinidade, que pressupõe aí que os homens sempre vão puxar pra cima homens, né? Os parça deles, os brothers, claro. Pra mim é louco pensar que na nossa sociedade, na nossa realidade, praticamente todo o trabalho de cuidado é designado às mulheres. Acho que isso é um consenso, né? Acho que aqui, quem me ouve, quem me conhece, quem chegou até aqui, não vai discordar, certo? São as mulheres que cuidam, são as mulheres que limpam, são as mulheres que acolhem, são as mulheres que aconselham, orientam, organizam. Enfim, fato contra fato, facts. Are facts, America. Contra fatos são argumentos. Se todo o trabalho de cuidado, em vários âmbitos, é majoritariamente feminino, por que que esse cuidado, que é o cuidado espiritual, é dominado por homens, cara? Por que que as nossas lideranças religiosas são todas masculinas? E a gente aceita isso. Quer ver outro nome? Eu sei que vocês vão ficar arrepiados, horrorizados aí, tá? Mas eu vou ter que falar, porque ele é um grande exemplo também. Que é aquele, assim, não tenho palavras.
aquele lixo humano. Que é o João de Deus. Quem não ficou sabendo da história do João de Deus, gente? Pelo amor de Deus, se você vive no Brasil, você faz favor de se inteirar aí da história do João de Deus, tá? Tem documentário lá na Globoplay e tudo mais. Esse cara era tipo... Um monstro, assim, uma pessoa horrorosa. As acusações contra ele, Mais uma vez, né? De abuso, né? Blá, blá, blá. são assim, medonhas. É assustador, é uma coisa muito revoltante. No entanto, esse cara passou quanto tempo sendo um dos grandes nomes de liderança espiritual, cura espiritual no Brasil e no mundo? Porque vinha gente do mundo inteiro passar com esse cara. Do mundo inteiro. Tinha documentários de vários outros países sobre ele. E o cara era um lixo, assim. Um lixo humano. Guardava um monte de arma na casa dele. Abusava de, mano, todo mundo. Era super violento, escroto. Nossa senhora, eu peguei muito ranço desse cara, gente. Sério, tomara que apodreça. Nem sei se ele já morreu. Se não morreu ainda, espero que esteja apodrecendo na prisão. Sim, espero mesmo, tá? Se não gostou, me processa. Foi mais um que foi lá, ascendeu ao poder, conquistou, a inspiração, porque o espírito do médico, o caralho, agora eu vou ensinar vocês a viver isso, eu vou ensinar, vou ser muito legal de compartilhar com vocês esse meu grande talento dado pela espiritualidade e abusa desse poder de várias formas e de todas as formas possíveis. Gente, também tem os pastores, né? As igrejas evangélicas, pelo que eu pesquisei aqui, elas até que algumas linhas, tá? Não são todas. Porque tem muitas, né? Eu não fazia ideia, mas quando eu fui pesquisar, meu Deus, tem muitas. Algumas linhas das igrejas evangélicas permitem... Não sei se seria ordenação a palavra, né? Talvez eu esteja falando besteira, e daí vocês me desculpem, tá? Quem faz parte dessas religiões. Mas a ascensão das mulheres a essas posições de liderança das igrejas, ela é possível. Em algumas vertentes e em algumas religiões. É possível que mulheres sejam pastoras, bispas e tudo mais, né? Ainda assim são minoria, mas existe uma flexibilidade. Tem algumas vertentes, inclusive, que deixam para cada unidade, digamos assim, decidir se a mulher pode ou não pode. Então fica uma coisa meio individual, assim, meio que cada um decide o que acha melhor. Tem umas que tem meio que uma regra para todas as unidades do mundo aí, que tem que ser de um jeito. Então, tipo a católica, né? Mas tem algumas evangélicas que permitem. Tanto que a gente, infelizmente, conhece aí alguns nomes, tipo a Damares, Aquela bruxa. que é pastora evangélica. Mas enfim, então existe. Aí eu fui pesquisar De uma forma assim, bem camponesa, bem assim, leiga. quais são, e se existem hoje, né, no nosso tempo aí, nosso mundo contemporâneo, religiões lideradas majoritariamente por mulheres. Pra entender, assim, se isso existe em outros lugares, né? Porque às vezes a gente fica presa, assim, no mundo ocidental, a gente fica presa na nossa referência aqui do Brasil, e às vezes existe. Que eu achei, tá? Depois, se vocês tiverem outros exemplos, adorarei saber. Por favor, me mandem. Mas eu achei apenas uma religião japonesa, Que eu não consigo pronunciar o nome. mas que é uma religião onde a predominância é de líderes femininas, Não sei se são só líderes femininas ou a predominância de líderes femininas. e as religiões de matriz africana, né? E aí, falando um pouco da Umbanda, o que acontece, assim, que eu observo e que, pra mim, foi algo muito importante, inclusive, pra eu escolher a Umbanda, foi algo que pesou muito. Na Umbanda, a gente tem forças, orixás, entidades femininas e masculinas. E nenhuma é melhor do que a outra. Elas agem em lugares diferentes, essas energias, elas têm funções diferentes, agem em âmbitos diferentes, reinam em lugares diferentes, mas não existe, assim, um orixá homem melhor que um orixá mulher. Não existe isso, né? Então, as orixás, as entidades, os símbolos femininos na Umbanda... Sempre lembrando, gente, como eu sempre falo aqui, Umbanda tem muita vertente. Vocês vão encontrar coisas diferentes em lugares diferentes. Eu tô falando aqui da minha vivência. Não existe diferença de poder, não existe diferença hierárquica. Isso pra mim foi muito importante. Fazer sentido de eu seguir, de eu, né, me realizar e me dedicar à Umbanda enquanto uma prática religiosa e espiritual. Então, nas religiões de matriz africana, Que a gente tem conhecimento, pelo menos, né? Que foram traduzidas e que estão aí, né, no Ocidente sendo popularizadas. a gente vê que tem uma aceitação de lideranças femininas, né, de grandes nomes femininos. Você vê que no Candomblé e na Umbanda, você vai encontrar muitas mães de santo, né? Muitas líderes de casas e terreiros são mulheres, são mães de santo que cuidam ali dos terreiros junto com o pai de santo ou com a mãe pequena e tal. Mas existe uma cultura Vocês vão
falar besteira, tá? Se é previsão da minha parte falar isso, mas Meio que uma cultura mais matriarcal, assim. Existem também terreiros que só tem o pai de santo, né? Que são liderados por pais de santo. Mas eu vejo que tem bastante. Inclusive, as mães de santo, assim, mais famosas são mulheres. Né, tem a mãe menininha do Gantuá, por exemplo, que a maioria de vocês já deve ter ouvido, porque inclusive em músicas bastante famosas também. A mãe menininha, uma mulher, né? E então eu vejo que as religiões de matriz africana têm essa característica mais marcada. e mais marcante também, por que não? Engraçado, né? Bastante curioso. Justamente essas religiões que, primeiro, tem a questão racial, né, que são de matriz africana, e religiões que dão valor para as figuras femininas, são as religiões mais deixadas de lado, mais marginalizadas, mais discriminadas. Engraçado, né, meu? Nem imaginava que isso ia acontecer. E aí eu não consigo pensar que isso é coincidência, entendeu? Porra! Não é coincidência, cara. Justamente as religiões que têm mulheres como protagonistas ou que têm mulheres e símbolos, imagens, enfim, femininas em pé de igualdade são as menos valorizadas. São as que menos ficam famosas, digamos assim, conhecidas. Pode ser coincidência, entendeu? É claro que nas religiões de matriz africana a gente tem a raça como um grande fator de discriminação, por causa das suas origens e tal. Mas fiquei pensando nesse aspecto também. Se o fato de colocar as mulheres como capazes, poderosas, tão fodas quanto, também não é um outro fator pra que vire uma coisa assim, Demoníaca. sabe? Vire um pecado, uma coisa horrível. Porque dá esse poder e esse lugar e essa posição de destaque também pras mulheres. E aí me veio uma outra coisa na cabeça também, E que eu aprendi lendo o livro da Caça às Bruxas, lá da Silvia Federici, que é essa ancestralidade do cuidado que as mulheres durante muito tempo carregaram e que durante o período das caças bruxas foi muito perseguido. E o período das caças bruxas sendo justamente o período em que a religião católica está se fortalecendo, se estabelecendo, né, como hegemônica, e a gente tá na fase ali primeira da acumulação capitalista. né, de terras e riquezas e tudo mais. Grande parte das bruxas perseguidas nesse período eram mulheres curandeiras. Mulheres que eram ligadas à terra, às ervas, à cura, à medicina natural. Mulheres parteiras, mulheres que eram cuidadoras, que dividiam ali a função do cuidado, que tinham essa ligação muito forte com a magia da natureza, o natural, a terra e tudo mais, né? Tanto que elas eram muito perseguidas por isso e também por ter essa ligação com o território, né? Essa ligação ancestral com o território que foi tirada das mulheres, né? Que perderam seus territórios depois que os maridos foram pra guerra e morreram na guerra. E essas mulheres que ficaram ali sem nenhum amparo. E foram perseguidas e mortas também por esse conhecimento ancestral que elas sempre carregaram. Eu não estou dizendo aqui Porque afinal eu não tenho conhecimento pra isso. que homens também não têm isso, tá? Porra! Eu sei que existem também homens curandeiros, e o cacete a quatro. Mas, quando a gente pensa em curandeira, em benzedeira, não sei vocês, mas não é muito mais comum a gente pensar numa figura feminina? Quando a gente fala, a benzedeira. Você já ouviu falar o benzedeiro? Acho que eu nunca ouvi falar isso. Tipo, na minha cidade tinha um benzedeiro. São sempre As benzedeiras. a bruxa que a gente vê nos filmes, nas histórias, que são aquela bruxa que tem o caldeirão, que mistura ervas, que faz poções. Quem é? Uma mulher. Só que aí passam-se séculos e séculos de dominação masculina, capitalista, católica e racial branca. A gente chega aqui onde a gente chegou, Com esse bando de macho, filha da puta. ocupando lugares de liderança, influenciando milhares, quiçá milhões de pessoas com as suas próprias ideias. E, pasmem, as suas ideias sempre vão reiterar e reforçar o lugar de dominação masculina. Ah, não acredito, cara. Pois é, gente. É por isso que as vivências espirituais e religiosas são tão importantes para manobras de massa e para serem instrumentos e ferramentas de dominação, como ferramenta política, né? Porque vem um cara lá, fala: Olha, eu tô sabendo de umas coisas que você não sabe, porque eu recebi aqui uma informação especial, um negócio aqui, e esse conhecimento especial que só eu recebi diz que você tem que se submeter a mim. E se você não submeter a mim, você vai queimar no mármore do inferno. Você vai ter uma vida de merda. cara,
Aí você pega, esse conhecimento é um conhecimento restrito, né? O conhecimento desse conhecimento do oculto e tal, é um conhecimento que sempre foi muito restrito, né? A camadas dominantes, aos homens e o cacete. E aí você chega e fala tudo isso, tipo, você tá mexendo com medos irracionais das pessoas. O medo da morte, o medo do castigo, o medo da punição. E aí, Ah, caralho, é foda. as pessoas usam isso pra atender aos seus próprios interesses. E aí, eu acho que a coisa vai escalando, né? Quando a gente fala das seitas, que é ali uma organização social extremista, né? Assim, e nem sempre é religiosa. Muitas vezes é, mas nem sempre uma seita é religiosa. A gente chega nesse extremo das seitas e coloca esses homens em posições de poder tão grande que as pessoas realmente perdem qualquer limite individual e pessoal com aquele mestre ali, com aquela liderança. Perdem qualquer possibilidade de se defender, de se colocar, de discordar, por exemplo, de questionar até. E essa posição de poder permite também que tantas mulheres sejam abusadas de uma forma sistemática, assim. É triste, é assustador a quantidade de seitas que envolve abuso de mulheres, assim. Abuso sexual mano... Triste demais. Acho que era mais ou menos isso aí que eu tinha pra debater com vocês, assim, pra gente refletir. Essa falta de lideranças espirituais femininas e que talvez levem a gente para caminhos de mais equilíbrio, de menos exploração. Não que não haja mulheres Escrotas. A gente sempre fala disso aqui, né, gente? Não que eu acredite que, nossa, se tiver liderança religiosa feminina, o mundo vai virar um paraíso. Não vai. Porque o que tem de mulher babaca, escroto também, porra, não tá escrito no gibi. Então é óbvio que não é qualquer mulher. Por que eu tô falando dessa possibilidade de um caminho positivo? Porque é o que eu vejo muito entre as mulheres, Terapeutas ou não. que eu conheço, assim, mas vamos falar principalmente das terapeutas. Mulheres terapeutas e mulheres que têm algum contato com alguma vivência espiritual, ou que, sei lá, são líderes de algum grupo, enfim. Eu percebo, Pelo menos entre as mulheres da minha volta, que não todas, obviamente, mas a maioria tem uma intenção genuína de ajudar as outras pessoas, sabe? Uma intenção genuína de cuidar, de ajudar, de dar assistência, de dar apoio, sabe? De fazer as pessoas se sentirem bem. Eu conheço muitas mulheres, inclusive eu conheço muitas mulheres que trabalharam com homens que se diziam assim, Super espiritualizados e evoluídos e, né, alecrim dourado de Deus. e que esses caras tratavam super mal essas mulheres. E mulheres, assim, ou pares, ou até sócias, assim, sabe? Pessoas com o mesmo nível de poder numa organização, mas que os homens ali, os grandes iluminados, tratavam muito mal as mulheres, entendeu? Aí eu fico puta. Isso tô falando em âmbito pessoal. Isso aí são experiências pessoais que eu tive e eu vi, tá? Homens aí, Tilelê, Hare Krishna, terapeutas holísticos, meditadores, sendo super escrotos com mulheres do seu entorno. E as mulheres, ao contrário, sendo sempre super legais, assim, tá? Sempre super compreensivas, acolhedoras e tudo mais. Claro, muito em parte devido à nossa criação de dominação e tal, que a gente foi criada pra ser mansa, né, infelizmente. Mas, sei lá, eu sinto que na maioria delas existe uma energia, uma preocupação muito genuína, assim, sabe? Em não só ela se dar bem, ou ela crescer, ou ela ganhar dinheiro com isso, e o resto que se foda, mas, tipo, a pessoa ganhar dinheiro ajudando a outra pessoa, sabe? Eu poder, sei lá, viver disso, assim, no sentido de eu posso ganhar dinheiro com isso, pagar minhas contas com essa profissão, ou esse tipo de trabalho. mas desde que isso ajude outras pessoas também. Isso me faz, talvez, ter a ingenuidade, a inocência de projetar uma possibilidade de futuro melhor, com mais mulheres nessas posições de cuidadoras e líderes espirituais. Eu tenho muita esperança nisso, assim, de que se a gente tivesse mais mulheres nessas posições, assim, com a visibilidade que elas merecem, as plataformas que elas merecem, o alcance que elas merecem, deveriam ter, a gente teria um sentido geral de mais comunidade, coletividade, não sei, de um bem maior, sabe? Do que esse monte de macho escroto que faz essas coisas horrorosas. Pra finalizar, por curiosidade, mera curiosidade agora, eu trouxe aqui alguns dados, assim, de redes sociais. Eu queria muito ver também a diferença, por exemplo, de seguidores, de alcance dessas grandes personalidades religiosas aí que a gente tem hoje em dia, né? As principais que a gente mais ouve falar. Eu confesso que foi difícil lembrar de mulheres
Olha que merda. né? Isso já é um dado, inclusive, né? Ser difícil de lembrar pra pesquisar já é um dado. Mas aí, beleza, fui lá pesquisar, tá? Esses números do Instagram. Monja Coen. Pô, Monja Coen, mega conhecida, né? Ela popularizou muito, assim, do budismo. E ela é bem famosa. Monja Coen tem 3 milhões de seguidores. Coisa pra cacete, né? Você fala, Caralho, Monja Coen. Porra, até famosa, hein? 3 milhões de seguidores. Beleza. Aí eu fui pesquisar o Padre Marcelo. Padre Marcelo, 10 milhões de seguidores. O Monja Coen 3, Padre Marcelo 10 milhões. Padre Fábio de Mello, Padre Gato das Celebridades. 26 milhões de seguidores, tá? Juntos, o Padre Marcelo e o Padre Fábio de Mello têm 10 vezes mais seguidores do que a Monja Coen. Gente, eu também não sou burra. Se analisar dados, eu sei que é porque eles são padres, né? E se a gente é um país de maioria católica, meio que até é óbvio que eles sejam mais seguidos, conhecidos do que uma monja. Mas assim, na cultura pop, digamos assim, dos religiosos que furaram a bolha da religião e foram pra cultura pop, vocês vê a diferença? Aí a gente tem o pastor Henrique Vieira, né, que é um pastor que também ficou famosinho, pelo menos na minha bolha, né, no meu algoritmo. 983 mil seguidores. Aí ele não chegou lá no 1 milhão ainda, mas tá quase. Aí eu procurei o pessoal da Umbanda, pra eu ter uma ideia, assim, pra comparar. Tem um cara, um pai de santo de um terreiro aí que, não sei como é que eu cheguei nele, foi o algoritmo. É o Tupã Terreiro, acho que o nome dele é Heitor, alguma coisa assim. Ele tem 204 mil seguidores. Aí você vai ver uma outra, que é uma mãe de santo foda, ela fala umas coisas muito foda. Eu amo os vídeos dela, tanto no TikTok quanto no Instagram, que é a mãe de Yennefer de Oxum. A mãe de Yennefer de Oxum, maravilhosa, assim, uma pessoa assim, Puta foda, sábia. mensagens incríveis, umas coisas que ela fala, cada pedrada, foda. 35 mil seguidores. Vocês estão entendendo a diferença? Deixa eu ver o Alexandre Comino aqui pra você ter uma ideia. O Alexandre Comino ainda não chegou aí na casa dos milhares. O Alexandre Comino tem 345 mil. Mas vocês veem, as únicas mulheres que eu lembrei foi a Monja Coen, a mãe de Yennefer de Oxum, que eu não sabia o nome dela, eu só sabia como procurar, porque eu salvei alguns vídeos dela, não lembrava o nome dela. Aí eu fui pesquisar também. Mãe de santo famosa. Eu joguei no Google, assim. Aí apareceu a mãe Michele da Cigana. Isso daí não foi minha opinião, que eu não quero ser processada. 1 milhão de seguidores. Mãe Michele da Cigana, ela tem um perfil bacana, um perfil grande. Já alcançou a casa aí do 1 milhão de seguidores. Mas vocês veem a diferença? É muito simples, gente. Vocês podem fazer vocês mesmos essas pesquisas, tá? Encorajo vocês, inclusive, a dar uma fuçada, assim. Pesquisem aí, líderes religiosos mulheres. Vocês vão ver o que aparece. Eu pesquisei. Quais são as maiores líderes religiosas mulheres? Aí o que aparece? Aquelas que a gente tá cansado de saber. A Virgem Maria, Que é uma santa, você nem conheceu ela. Madre Teresa de Calcutá. Acho que a Joana Dark também aparece, não sei. Mas é isso, é tudo tipo santa, ou essas mulheres que viveram uma vida de abdicação de, enfim, coisas materiais e uma vida, assim, pessoal, individual pra, né, se dedicarem à caridade. Virgem Maria, que é uma coadjuvante na história do Jesus. Lógico que ela é importante, né? Eu sei que foi ela, tá? Não fica ofendido. Eu sei que foi ela que deu a luz ali ao menino Jesus. Sei que ela é protagonista, mas a história é dele, não é dela. Ela é apenas a mulher que fica prenha do Espírito Santo. Sem transar, virgem. Então ela é meio que uma coadjuvante. Maria Madalena, coadjuvante. Vocês veem que as mulheres, assim, estão sempre nesse papel. Padre, um monte. Papa, um monte. Bispo, um monte. E as freiras, você nem sabe o nome de uma. Você sabe o nome de alguma freira? Não sabe. E elas estão lá aos baldes. Vocês assistiram o filme Conclave? Aquele que concorreu ao Oscar? No filme Conclave mostra as freiras lá, um monte de freira trabalhando para os padres lá poder fazer lá a votação lá do Papa. Fazendo um monte de funções ali. Mas elas têm nome, elas são importantes, são protagonistas? Não são. Protagonistas são os padres, protagonistas são os homens. Mas é claro, eu sei que na Igreja Católica isso sempre vai acontecer porque já é de base, né? Já é de estrutura. Enfim, ai gente, essa história, olha, me revolta. Me revolta um pouco, mas Tá, Margê? Por que você quis fazer esse episódio? Só pra poder reclamar? sim. Não, mentira, não. É pra poder reclamar, mas é pra poder reclamar com outras pessoas, pra outras pessoas ouvirem minha reclamação. Mas não só pra reclamar, é pra gente refletir e pra gente se posicionar também. Pra encorajar nós mulheres a assumirmos esses papéis, a validar o que a gente sente, validar nossas intuições, validar nossas técnicas, validar nossos aprendizados, né? Como terapeutas, como participantes de uma religião, a gente sabe as coisas também. A gente também é digna, a gente também recebe inspirações, mensagens,
canalizações do cacete. Só que a gente tem que ter coragem de colocar pra fora. A gente tem que ter coragem de colocar pro outro e falar: isso que eu sinto é verdadeiro, isso que eu sinto é do bem, é uma mensagem boa, e eu quero passar isso pra frente, porque eu quero o bem das pessoas. Então, é nesses dois sentidos. É no sentido de reclamar pra reflexão, pra gente ter cuidado de ficar aceitando só as baboseiras que as lideranças masculinas falam, pra gente ser bem crítica com eles, pra gente ser bem, assim, olho aberto, e pra gente também se empoderar e se colocar nesse lugar. Pra quem quer, pra quem interessa, obviamente, pra quem sente esse chamado, pra quem sente essa vontade. Não ter medo, né? Se jogar, se colocar e saber que tem tanta capacidade, possibilidade e enfim, energias a favor quanto a macharada. Tá bom? Então tá bom. Falei que ia deixar pro final o nome da convidada do próximo episódio. Prometi, vou cumprir. Semana que vem nós temos um episódio muito especial com uma convidada muito especial, que é a Ora Pois Luana. Sim, a Ora Pois participará do nosso podcast semana que vem. A gente vai conversar e falar de muitos assuntos, desde assim, como que ela entrou pra internet, até como que ela virou influenciadora de carnaval, como que ela se vê, como que ela se valida, o que ajuda, o que atrapalha. Quero saber tudo, a trajetória dela. Vai ser muito divertido, a Luana é incrível. Se você já quiser seguir ela, o arroba dela no Instagram é @orapoisluana. Acompanhem lá os conteúdos dela, sigam a diva, engajem muito, porque ela merece, ela é incrível, ela é foda. E eu tô muito animada pela nossa conversa, tá bom? Vejo vocês semana que vem, então, aqui nesse podcast. E quarta-feira, na nossa roda de fofoca Relação Galera. Se quiser falar com a gente, nossos contatos são todos aqui na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. E até semana que vem. Um beijo.